Você já parou para pensar no que as empresas de telefonia retiraram dos celulares ao longo dos anos? Pensando cada vez mais em lucrar, removeram antenas, rádio FM, fones com fio, carregadores. Cada um desses itens tinha seu próprio charme, e a verdade é que, ao evoluir, a tecnologia também nos faz perder algo importante. Fala galera, Miguel Fernandes por cá. Acompanhe cada detalhe deste vídeo para entender como as mudanças no design dos smartphones impactaram nossa experiência e como isso nos conecta ao passado. No início, os celulares eram quase como pequenas caixas de metal e plástico, e no topo dessas caixas uma antena longa e metálica se destacava. Era um símbolo de poder e conexão, como se o aparelho estivesse dizendo: "Ei, eu posso alcançar o mundo." Lembra do som característico quando você esticava a antena e ouvia aquele som suave que marcava o momento exato em que o celular se preparava para se conectar à rede? Não havia mais o que fazer além de puxar a antena e pronto, o mundo estava ao alcance de suas mãos. Essas antenas, grandes e robustas, eram o primeiro contato físico com a ideia de comunicação distante. Mas com o tempo, tudo foi diminuindo. O design foi se tornando mais limpo, mais moderno. As antenas desapareceram, se escondendo dentro dos dispositivos. Surgiu então a pergunta que ficou no ar: a tecnologia ficou melhor ou será que ao buscar a perfeição do design nós perdemos algo essencial? Algo que talvez tenha sido substituído por uma conexão diferente, como a do infravermelho, por exemplo. Aquele pequeno ponto negro na lateral do celular era quase uma mágica tecnológica. Sem depender de rede Wi-Fi ou Bluetooth, você simplesmente aproximava dois celulares e em segundos trocava fotos, músicas, vídeos, tudo sem fio, sem complicação. Era uma conexão direta e instantânea, como se o futuro já estivesse aqui, misturado ao nosso presente. A simplicidade disso trazia uma sensação de controle, como se estivéssemos no comando da comunicação. Mas à medida que a busca por algo mais rápido e eficiente foi crescendo, o infravermelho foi perdendo espaço. O Bluetooth e os métodos de compartilhamento pela internet começaram a dominar, e aquela maneira direta de compartilhar se tornou obsoleta. Porém, enquanto isso acontecia, uma nova forma de conexão estava prestes a surgir, não para compartilhar arquivos, mas para nos conectar de uma maneira mais sonora: o rádio FM. Ele não era sobre troca de dados, mas sobre ouvir o mundo, sobre o que estava acontecendo em tempo real. E à medida que o infravermelho se apagava, o rádio FM no celular começava a se distanciar também de nossos celulares. Mas será que ele podia de alguma forma ser mais relevante do que imaginamos? Vamos explorar isso agora. A função rádio FM nos celulares era uma daquelas invenções que nos conectava instantaneamente com o mundo. Não importa onde estivéssemos, com um simples toque você estava pronto para ouvir sua estação preferida, tudo sem precisar de internet. Era liberdade pura, uma forma de se conectar à cultura e ao mundo real sem barreiras. Aquela sensação de sincronizar, de se sentir que tudo estava ao alcance, era algo quase mágico, sem Wi-Fi, sem dados móveis, e ainda assim lá estava a conexão, simples e eficiente. Mas como toda tecnologia, o rádio foi cedendo espaço para o novo, e o streaming tomou seu lugar. Música sob demanda, podcasts, playlists feitas sob medida, tudo parecia mais moderno, mais prático, enquanto o rádio ia sendo retirado dos celulares. Muitos não perceberam que algo importante também estava indo embora, algo tão simples, tão fundamental. E isso nos leva a uma reflexão sobre o que realmente estamos perdendo com cada nova mudança. E aí, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve. Fica por aqui, porque no próximo tópico vamos falar sobre algo que sempre esteve presente, mas que agora começa a sumir dos nossos celulares: os fones de ouvido. Vamos juntos descobrir o que isso significa para a nossa relação com a tecnologia. Os fones de ouvido sempre foram uma extensão pessoal do celular, não é mesmo? Um pequeno acessório, mas com tanto poder,
conectava você ao seu universo, à sua música, ao seu podcast, ao seu mundo. Lembra de como era simples? Você colocava os fones, apertava o play e se via imerso em uma realidade completamente sua. Não havia pressa, não havia distrações, só o som perfeito para o seu momento. Mas, de repente, tudo começou a mudar. Em 2020, a Apple e outras grandes marcas como a Samsung decidiram retirar os fones de ouvido das embalagens dos seus novos smartphones. O motivo? A sustentabilidade. Segundo as empresas, com a crescente popularização dos fones Bluetooth e a ideia de reduzir o desperdício, muitas pessoas já teriam fones em suas casas e incluir o item apenas aumentava o volume de lixo eletrônico. Além disso, essa mudança visava reduzir o tamanho das embalagens e otimizar o transporte. Acontece que no Brasil essa prática gerou resistência. A Anatel determinou que as empresas não poderiam vender celulares sem fones de ouvido inclusos, considerando que muitos consumidores não teriam acesso imediato a fones compatíveis. Mas e você? Concorda com o que essas empresas fizeram? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Mas se os fones desapareceram das caixas, isso não significava que tudo ficou mais simples. De fato, muitos consumidores passaram a sentir a falta de algo básico, algo que antes vinha de fábrica, sem custos adicionais. E quando olhamos para outro item essencial, o que vemos? O carregador, que também tem seguido uma trajetória parecida, com mudanças que, no fundo, alteram completamente nossa experiência com os aparelhos. Vamos ver o que aconteceu com o carregador? Quando compramos o celular, a primeira coisa que se faz é procurar pelo carregador. Ele era a chave para que o aparelho seguisse com você, pronto para mais um dia de uso. O fio era parte da rotina da experiência, parecia um elo vital entre você e o seu dispositivo. Mas à medida que o tempo foi passando, algo mudou e em 2020, algumas das maiores empresas de telefonia começaram a tomar uma decisão que surpreendeu muitos. Deixaram de incluir o carregador nas caixas dos novos modelos de celular. A Apple foi a primeira a adotar essa prática, seguida de perto por outras grandes marcas como Samsung e Xiaomi. O argumento que elas deram foi de que a medida ajudaria a reduzir o impacto ambiental. Com menos carregadores sendo fabricados e descartados, a promessa era de que as empresas estariam contribuindo para a sustentabilidade, já que muitos consumidores já possuem carregadores antigos em suas casas. Além disso, a ideia era reduzir o tamanho da embalagem e, consequentemente, o desperdício de material. No entanto, para muitos consumidores isso foi visto como uma tentativa de cortar custos, já que o carregador deixava de ser um item incluso na compra de um novo celular. Mas no Brasil essa prática não passou despercebida e em 2021 a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que as empresas não poderiam vender celulares sem carregadores, argumentando que o consumidor não pode ser prejudicado por uma mudança no mercado. Com isso, no Brasil, a venda de smartphones sem carregador ainda é proibida. Por mais que o foco seja na redução de lixo eletrônico e no apelo ambiental, essa decisão levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre conveniência e responsabilidade. Estamos realmente economizando recursos ou apenas criando novas formas de consumo? O que se perde ao retirar o carregador da caixa? Fica a reflexão. E se você ficou surpreso com as mudanças tecnológicas que nos impactam, imagine o que mais ficou para trás antes dos smartphones. A evolução nem sempre é só sobre o que ganhamos, mas também sobre o que perdemos. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E para continuar essa história, não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela, que fala sobre 5 coisas que eram incríveis antes do celular. A história ainda tem muito a revelar. Até o próximo vídeo, galera!